É uma promessa, essa promessa aqui não é só para o futuro, é o início, a inauguração da igreja. O Espírito Santo, ele desceu, irmãos, para fundar, inaugurar a igreja e se tornar o sumo pontífice da igreja. Nenhum homem é sumo pontífice da igreja. O único sumo pontífice da igreja, intercessor, diretor, dono, comandante, general, absolutamente Deus no meio da igreja, é a terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus. Não existe outro. Se houver, é espírito humano, é carnalidade. E a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Nosso texto base é esse, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a finalidade da presença do Espírito Santo na vida do crente, né? Vamos lá. Nós já vimos a definição e conceito de batismo. Quantos tipos de batismo a Bíblia menciona? Hoje nós vamos ver o que é Pentecoste, não é? E terça-feira, quem é a pessoa do Espírito Santo? A deidade e divindade do Espírito Santo, terça-feira. Vamos lá, passando aí. João o Batista, o apóstolo, falava em 3 tipos de batismo. Eu vos batizo com água, o primeiro, para arrependimento, mas vem aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso de eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, segundo, e o terceiro com fogo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo desses dias. É que foi Jesus que falou em Atos capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, esse texto. A questão é, como eu falei, os irmãos estão lembrados que eu falei da história das viagens de Gulliver, né? De Lilliput e a ilha, porque o pessoal fazia uma guerra, qual era o lado que quebrava o ovo, se era pelo lado mais largo ou mais lado mais fino. A Bíblia diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos vós. Terça-feira passada eu falei, quando Paulo ele diz isso, ele está falando, irmãos, da unicidade da igreja e do batismo. Não importa se é com o Espírito Santo, se é com água, com muita água, se é por imersão, por aspersão, e é uma vez só. A pessoa deve ser batizada uma única vez. Nós falamos a semana passada, terça-feira passada. Tem gente que vai para outra igreja e aceita ser rebatizado. É porque nunca se converteu. Porque o batismo tem que ser um só na vida da pessoa. Aí, veja só. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Alguns afirmam que até a Bíblia menciona 6 tipos de batismo. Batismo de arrependimento, a Bíblia fala. Batismo no corpo de Cristo, batismo nas águas, batismo com fogo, batismo no sofrimento e batismo no Espírito Santo. Todos esses convergem para uma coisa só. Todos os tipos de batismo é um só, no corpo de Cristo. Todos os tipos mencionados convergem para um único alvo. A igreja é o resultado de tudo isso aqui junto. Então, por isso que Paulo diz que há uma só fé, um só batismo. Não existe aquela questão de você hoje vai ser batizado com água, amanhã vai ser batizado com fogo, amanhã vai ser batizado... No sofrimento, por exemplo, a gente não passa por lutas, por dificuldades. É um batismo de sofrimento. Quer batizar, imergir só? Não. É também ser jogado água por cima, né? Quando a água é jogada por cima da pessoa, ou quando você é lançado. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha. Ali, a gente poderia dizer que foi um batismo, que eles foram lançados dentro de um recipiente que havia fogo. Então, é só uma questão de nome, de colocação. Mas o batismo é um só, nas águas,
Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar nele. O batismo com o Espírito Santo, que a gente vai falar futuramente, não é segunda bênção. Não existe segunda bênção. A bênção, eu vou repetir, só existe uma bênção, que é a da salvação. E outra coisa, Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, que é o tema da Igreja Presbiteriana Renovada. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O bêbado, ele arruma encrenca. Todo bêbado é metido a corajoso. Todo bêbado é falador demais. Você já notou que tem bêbado que é cego? Aí, enchei-vos do Espírito. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Uma pessoa cheia do Espírito, ela não vai se preocupar com fofoca, não vai se preocupar com crítica, ela não vai se preocupar com as coisas seculares, porque ela está em outro nível. Ela está sentada nos lugares celestiais, ela está cheia. Não existe espaço para, como eu diria assim, para afrontas, ou combater afrontas, seja lá o que for. A pessoa, a vida dela está preenchida, ela não se preocupa com a vida dos outros. Ela não está preocupada se fulano é um crente correto ou se não é. Ela está preocupada com a vida dela. Ela não está preocupada se irmão A ou irmão B, ou se é desobediente ou é obediente. Ela está cheia do Espírito Santo. Não tem espaço para a ação do diabo na vida dela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ele não vai se preocupar com a vida de ninguém. Porque ele está cheio do Espírito Santo e tem muito o que fazer na vida espiritual. Vocês vão entender aí, né? Vamos lá. Vamos saber o que é Pentecostes, né? Era uma festa da colheita. A palavra Pentecoste é grega, que quer dizer 50º dia, né? Pois essa festa era comemorada 50 dias depois da Páscoa, né? Era logo após a Páscoa, que era 50 dias de festa. Vamos lá. Colheita é o ato de apanhar frutos ou cereais. Era a festa da colheita dos israelitas, comemorada durante 50 dias depois da Páscoa, no dia de Sivan. Também é chamado de Pentecostes, né? Então era uma festa aonde o povo judeus, eles comemoravam a colheita. Isso era um costume judaico. Aí o que acontece? Tem igrejas que fazem no mês de junho festa da colheita. Para mim está fazendo uma festa pagã, porque está fazendo a colheita do milho. E isso foi invenção católica. Eu não estou dizendo que é pecado comer milho. Eu não vou fazer jamais o culto da colheita. A gente aqui é agricultor. A gente é agricultor aqui. Por que eu vou fazer festa da colheita na igreja? Não precisa. Isso talvez até no sertão, no interior, pode ser até que façam culto de ação de graça. Mas a gente aqui na cidade, tem igrejas aqui em Recife que fazem isso. Eu acho isso ridículo. É uma opinião minha, viu, irmãos? Vamos lá. Havia 8 festas em Israel, que eram dias, que são até hoje dias especiais de comemoração religiosa, né? São 8. Lembrando que, embora eles tenham 8 festas, e as festas demorem muito, eles só têm 3 feriados, viu? Eles só têm 3 feriados no ano. A Páscoa, que durava, e Pães Asmos, que durava 7 dias, que é a saída do Egito, comemorando a saída do Egito. A festa dos tabernáculos, que também durava 7 dias. Como era a festa dos tabernáculos? Deus ordenou que fizesse quando o povo estava já morando nas casas de tijolo, de pedra, em Jerusalém, nas cidades, deixaram de morar em cabanas. A festa das cabanas, dos tabernáculos, é feita. Eles saíam de dentro de suas casas e armavam cabanas do lado de fora. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para lembrar o tempo que estava no Egito. Durava 100 dias. Tem igrejas evangélicas que fazem isso. Mais uma vez,
eu acho ridículo. A gente nem é judeu e nem a gente passou 40 anos no deserto. Isso é uma festa do povo hebreu. Eles lá fazem, mas eles fazem porque foi eles que passaram pela experiência. Inclusive, Paulo diz, tem algumas versões da Bíblia, diz que eles tiveram 2 tipos de batismo: o batismo da nuvem e o batismo da coluna de fogo. Tem uma versão de uma carta de Paulo que ele diz isso. O Pentecostes era 7 dias, que depois da Páscoa, durava 50 dias, era chamada a Semana das Primícias ou Colheitas. Iniciava 7 dias, logo depois, no 8º dia, começava o Pentecostes. O povo fazia a colheita, tirava o dízimo da colheita. Interessante, irmãos, que essa festa da colheita era interessante. Vamos analisar. Você tinha uma plantação de... vou botar de manga, que está no tempo, que a manga madura não cai, não é isso? Você, o dono dos pés de manga, só podiam pegar os frutos que estivessem ainda na manga. O que tivesse no chão, eles não podiam pegar. Isso era de qualquer coisa, de qualquer fruto, eles não podiam pegar. Por que eles não podiam pegar o que estava no chão? Sabe para quê? Para as pessoas que estavam passando dificuldade financeira fossem lá depois e pegassem para si. Era uma maneira de uma ação social que era feita. Toda pessoa que não tinha renda, não tinha condições financeiras, viúvas, homens que estavam endividados, pessoas que estavam com problemas financeiros, eles iam lá e pegavam aquilo que chamava-se rabiscos no chão, e era para eles. Você não, mesmo você sendo dono, você não podia pegar. Era uma lei da colheita, era assim que funcionava. Quem já leu isso? Isso está em Deuteronômio, se eu não me engano, 1ª e 2ª Crônicas. Eu acho que os irmãos devem ter lido isso. Não leu, não? Leu sim, que está lá. Que eu li uma vez, não me esqueci mais nunca. De vez em quando eu leio isso aí, quando a gente vai falar sobre esse tema, né? Era assim que era feito. A lua nova também durava 5 dias. Era no 8º dia da festa, que era um dia de alegria a respeito do Torá e tudo mais. Ficou cortando aqui a configuração do PowerPoint. Então tinha também da lua nova. Por isso que eles se dirigiam pela lua. Por exemplo, a mulher ficava grávida, contava 1 lua, 2 luas, 3 luas. Eu não me lembro mais se é minguante, crescente e lua nova. Não são 3, né? 4. Lua cheia, minguante. Eles acontecem durante o mês, não. É um mês para cada tipo, não é isso? 3 meses? Eu não me lembro, eu nem pesquisei isso. Devia ter pesquisado agora, né? Para ver, né? Pela lua nova, para poder contar. Lua nova, aí contava. A primeira lua nova, aí vinha minguante, crescente, né? E lua cheia. São 3 luas só, né? Cheia e nova. Lua nova, que era exatamente quando ela estava totalmente cheia, né? Lua nova. Pronto. Depois a gente vê isso aí. A festa do Ano Novo era a festa das trombetas, que acontecia durante os dias 15 e 17 de setembro. Nesses dias, judeus e praticantes da fé judaica se reúnem para tocar trombetas e outros instrumentos, proclamar um tempo de revivência e santidade. Também tinha a festa das trombetas. Aí existem igrejas que também fazem todas essas festas, irmãos. Tem igrejas aqui, Boa Viagem, que eles fazem tudo isso aí. Eu acho isso desnecessário, porque a gente não é judeu, né? É dia da expiação, ou do Yom Kippur, é o dia do perdão, né? Eu não consegui ver quantos dias durava esse dia do
do Yom Kippur. E o dia da purificação, que é o Purim, que era de 2 dias, entre o dia 14 e o dia 15. Também o dia das luzes, da dedicação, a festa das luzes, também conhecida como Chamuká, ou dedicação, durava 8 dias. Começava no dia 25 do mês, do calendário hebraico, e a cada ano e cada data gregoriana é diferente. É uma festa móvel, que muda. Ou seja, no final das contas, durante o ano eles têm 82 dias de festa. Aqui no Brasil a gente tem quantos? Quantos dias de festa a gente tem no Brasil? Vamos começar dia de Ano Novo. Uma festa, não é? Aí depois vem o quê? Carnaval. Aí Páscoa. Carnaval é 4 dias, né? Páscoa é 2 dias. É 1 dia ou é 2? Depois vem o que mais? São João, Pedro, Natal e Ano. Tem o quê? Umas 5 ou 6 festas com poucos dias, né? For somar, não dá nem 15 dias de festa. Porém, qual a diferença entre as festas judaicas e a economia judaica e a economia brasileira? Tem a festa dos santos também, aquelas festas todinhas, né? Mas mesmo assim dá menos. Qual a diferença entre as festas deles e as nossas, do Brasil? E o Brasil é uma economia subdesenvolvida e a deles com tanta festa. E outra coisa, no Brasil, agora o Brasil tem mais feriado do que eles. A gente tem 52 domingos, que tem gente que não trabalha no domingo, 52 sábados, que tem gente que não trabalha no sábado, só aí já dá 104 dias sem trabalhar. Se você for fazer as contas, o brasileiro trabalha muito menos do que ele imagina, por causa dos feriados que existem e as férias. E a nossa economia, ó, é lá embaixo, e a deles é lá em cima. Lá só tem 3 feriados, certo? Vamos ver lá, vamos adiantar aí. Os feriados de Israel são o Yom HaShoah, dia da lembrança do Holocausto, o Hamassut, que é o dia da independência de Israel, e o Jerusalém, que é o dia de Jerusalém. Somente esses 3 feriados nacional aí que eles têm. O restante não é feriado. Então, eles só param no dia de Jerusalém, no dia da independência de Israel, que foi em 45, né? Em abril de 45, e o dia do Holocausto, quando Hitler teve um dia que ele matou muita gente nas câmaras de gás, chegando a matar 6 milhões de judeus. Não é brincadeira, né? Vamos lá. A descida do Espírito Santo. Jesus prometeu. Vamos lá? Primeira promessa é de João Batista e de Jesus, né? Quando João diz que batiza com água e com fogo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, eu não quero me reportar à posição escatológica, a gente vai deixar lá para frente. Eu quero falar de Atos capítulo 2. Tudo isso que a gente está falando desde terça-feira é para chegar em Atos capítulo 2. Então, Jesus, quando João falou, e quando Jesus falou sobre a descida do Espírito Santo, ele estava se referindo a uma profecia que iria acontecer exatamente depois da ascensão de Jesus. 50 dias, se eu não me engano, foi? Acho que foi no 50º dia que aconteceu a descida, eu não me lembro. Isso eu esqueci de pesquisar isso, de colocar isso. Então, é uma promessa, essa promessa aqui não é só para o futuro, é o início, a inauguração da igreja.
O Espírito Santo, ele desceu, irmãos, para fundar, inaugurar a igreja e se tornar o sumo pontífice da igreja. Nenhum homem é sumo pontífice da igreja. O único sumo pontífice da igreja, intercessor, diretor, dono, comandante, general, absolutamente Deus no meio da igreja, é a terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus. Não existe outro. Se houver, é espírito humano, é carnalidade. E a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Inclusive a gente cantou uma música sobre isso, né? Vamos lá. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, né? Jesus estava, e lembrando que eles receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, antes da descida. Agora, esse texto aqui dá uma mensagem que é interessante. Eu tentei resumir aqui, mas se for estudar esse texto, viu, Zé? Dá uma mensagem que respeita. Veja só. Jesus, eles estavam lá no cenáculo onde estava Tomé, estavam todos reunidos, e Jesus entrou e disse: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse: Recebei o Espírito Santo. Isto aconteceu após a ressurreição, na ocasião quando ele se encontrou com Tomé. Isso aí é sério demais, esse texto. Presta atenção. Os discípulos andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo. Lá em João, Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Mas quem eram os apóstolos? Irmãos, o homem sem Deus, ele está o quê? Morto em seus delitos e pecados. Veja bem, o que é que estava ali diante de Jesus? Homens e mulheres, discípulos e apóstolos, estavam ali diante dele, pessoas mortas, sem vida espiritual. Mesmo aprendendo com Jesus, eles ainda não tinham. Não era ordenados a ele ainda ter o Espírito Santo. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre o homem, o nariz do homem, dando-lhe fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Quando Jesus sopra, eita Deus! Na hora que eu estava escrevendo isso aí, vendo isso aí, irmãos, eu fiquei emocionado. Não? Jesus sobre ele, e assim como na criação Deus soprou nas narinas do homem, Deus deu de si mesmo. Pois isso, o Espírito vem habitar no crente no ato da sua conversão. Ou seja, naquela hora, quando Jesus sopra, ele deu do seu Espírito, o Espírito Santo, às almas mortas, que agora se tornaram almas viventes. Porque a alma do homem, sem a presença do Espírito Santo, sem Jesus, é uma alma morta, sem vida. O homem só tem vida quando tem Jesus. E Jesus soprou sobre eles. Já imaginou, irmãos? Que privilégio. Isso aqui, se for estudar, dá uma mensagem, um estudo tão profundo, viu, Pedro? É o desafio aí para vocês aí. Que eu estou sem tempo de fazer, mas me deu uma vontade de parar tudo e só pesquisar isso aqui. Já pensou, irmãos? O sopro de Jesus, e ele disse: recebam o Espírito. Veja que privilégio.
Mas aí não aconteceu nada ainda de sobrenatural com relação ao dia de Pentecostes. É aquela história, às vezes a pessoa, quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, a gente não está falando, irmãos, de segunda bênção, não está falando de... A Igreja Renovada não fala de selo, não. Está falando, quando o batismo ele é um revestimento de poder, porque quando a pessoa é uma experiência pessoal da pessoa com Deus, somente a pessoa com Deus. Naquela hora estavam 120. Isso pode acontecer individualmente e coletivamente. Vai depender da comunhão da pessoa com Deus. Amém? Vamos lá. Jesus fez a promessa. Ele promete: se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Isso está lá em João capítulo 16, de 7 a 14. O conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ou seja, nós temos aqui, quando o Espírito Santo ele vem atuar no homem, ele já traz em si a condenação do diabo. Porque Jesus revela aí que o diabo já está... O diabo e seus anjos, Satanás, não vão passar mais por julgamento. Já está condenado. Porque é o príncipe deste mundo. Jesus mandou eles ficarem aonde? Em Jerusalém, né? Eis que virá, eu vos envio a promessa do Pai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E ele os levou para fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Isso é na hora que Jesus vai assunto aos céus. Temos aqui 3 palavras proféticas de Jesus que vão acontecer poucos dias lá na frente, 50 dias lá na frente. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus manda eles ficarem esperando. Eram cerca de 120 pessoas que ficaram orando, inclusive Maria, a mãe de Jesus, ficou lá. Cenáculo, irmãos, era uma sala que as pessoas tinham um terraço, uma varanda. Agora essa varanda dessa casa era grande, porque pegar 120 pessoas era maior do que isso aqui. E pegar 120 pessoas assim. E por que era uma varanda? Porque ficou para a rua. Quem estava na rua via as pessoas lá em cima, na varanda, orando. Então vejam só. Vamos para lá, passa aí. Atos capítulo 2. E cumpriu-se a promessa de João e Jesus. Primeira evidência. De repente, do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam lá. Eles estavam em pé, deitados. Eles estavam o quê? Assentados. Significa que o Espírito Santo, quando ele quer usar, o mais importante é a sua posição espiritual. Tanto vai você estar sentado de joelho, em pé, plantando bananeira, dando cambalhota, tem que estar na presença do Senhor. Entendeu, irmãos? E foram vistas por eles, os que estavam lá, línguas como repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. As pessoas, irmãos, preste atenção, viam na cabeça deles como se fosse umas tochas de fogo. Naquele momento ali, esse era um sinal para as pessoas incrédulas. As línguas é um sinal para os incrédulos. O apóstolo Paulo diz que as línguas são um sinal para os que são incrédulos, que não creem. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Então, naquela hora, eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes
concedia que falassem. Nesse momento aí, outra coisa. Existe um heresia aí que era a língua dos anjos. Irmãos, pelo amor de Deus, não existe isso. Existe um livro escrito pelo pastor da Assembleia de Deus, se eu não me engano, Antônio Gilberto, que ele explica muito bem que não é a língua dos anjos, é uma glossolalia, né? Um dialeto morto. Então, esse aqui foi um momento que aconteceu. Isso foi na inauguração da igreja, como foi na inauguração do Templo de Salomão. O que foi que aconteceu na inauguração do Templo de Salomão? A Bíblia diz que desceu uma nuvem do céu e encheu todo o templo, de uma forma tal que os sacerdotes e as pessoas que estavam lá fora caíram, desmaiaram de tanto poder. Está entendendo? Por isso, a Bíblia tem vários casos que as pessoas, quando estão diante de Deus, elas caem. Não é para estar caindo como fruta madura, mas pode ser que uma pessoa receba uma descarga do céu, uma presença forte de Deus, e ele não suportar e cair ajoelhado, ou cair no chão, desmaiar, qualquer coisa, porque é muito forte. Isso é uma coisa muito pessoal, meu irmão. Não adianta estar criticando ninguém por isso, não. Aconteceu comigo uma vez aqui, foram dizer que eu estava nadando no seco lá embaixo. Aí você se lembra. Jardel foi quem veio me dizer que eu estava dizendo, pastor, estou dizendo por aí que tu estava nadando no seco. Vamos lá. Passa aí, por favor, Vitor. Qual foi o milagre? Preste atenção, aí é que é importante. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que está debaixo do céu, ou seja, tinha gente de todo mundo civilizado, como se fosse hoje, tinha hispânicos do Chile, da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Holanda, Luxemburgo, do Uruguai, da Argentina, de Portugal, do Chad, da Arábia Saudita, da Síria, de todos os países. Estava lá todo mundo. Aqui diz: e quando eles ouviram o som, porque havia um barulho de uma multidão, que estavam confusos, e cada um deles, aí o milagre está aqui, ó, cada um ouvia falar na sua própria língua. Esse texto é muito, eu vou repetir, já ensinei várias vezes aqui. Tem muita gente que confunde as coisas. Eles não falaram na língua das pessoas. Eles não falaram na língua das pessoas. O texto diz que eles ouviam, ou seja, eles ouviam, eles falarem cada um na sua própria língua. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos analisar. Eu estou falando português aqui, tem um russo aí. E Deus quer tocar no russo. Eu posso estar falando aqui para os irmãos e o russo está entendendo exatamente o que Deus quer que ele entenda. E ele vai escutar, para ele eu vou estar falando em russo. Pode acontecer? Pode. Eu tenho um livro que Dona Mary Cida, meu Deus, aquela mulher, sei não, eu tenho que ir lá ainda pegar. Pegou o meu livro, eu não achei mais, chama-se Eles Falam em Outras Línguas. Esse livro foi traduzido pelo fundador da Igreja da Missão, ali de Campo Grande, que antigamente era a Missão Betânia, John Adams. Ele foi o tradutor. Um jornalista americano, ele resolveu fazer um documentário para dizer que essa ideia de bater com o Espírito Santo, as pessoas falarem língua, essas coisas todas, era tudo invenção. E ele começou a pegar testemunhos e presenciar atos nas igrejas. E ele foi visitar uma igreja do Canadá, que irmão Laura que sempre conta isso, que essa igreja, quando o povo começava a orar, lá é madeira, né? E uma vez os irmãos estavam orando,
e começou a sair chamas de fogo de dentro da igreja. A igreja estava toda em chamas. Os vizinhos chamaram um bombeiro. Quando o bombeiro chegou, não tinha fogo nenhum. As pessoas viram, porque o povo dentro estava orando. Eles tiveram a visão de quê? De que a igreja estava pegando fogo. Nessa igreja, ele pegou um testemunho de um casal, um canadense casado com uma japonesa, né? E ela era budista, ela não queria aceitar Jesus como Salvador. Ele aceitou, mas ela não queria de jeito nenhum. E na igreja tinha uma irmãzinha analfabeta, porque nos Estados Unidos, no Canadá, tem gente analfabeta também. Só que, em um certo culto, essa irmã foi a essa japonesa falando em línguas estranhas. E a japonesa ficou olhando e ela falando para a japonesa, para a mulher daquele homem. Quando ela chegou em casa, ela disse: eu não entendo. Aquela mulher falou a minha língua tão bem como que fosse uma pessoa natural de lá do Japão. Nem você fala tão bem quanto ela. Ela dizendo para o esposo, ele botou para isso: não, você está enganada. Ela não fala japonês, não. Fala sim, ela falou bem. Ela é analfabeta de pai e mãe, como diz o nordestino. Ela não fala, não. Fala sim, ela falou. Pois tá certo, quando for na igreja, eu vou chamar ela e mandar ela falar na sua frente. Aí chegou no culto: irmão, vem cá. Fale para mim em japonês como a senhora falou naquele dia. A irmã disse: minha filha, eu não posso, eu não sei falar sua língua, eu não sei nem ler nem escrever, como é que eu vou falar sua língua? Mas como é que a senhora falou comigo? Tão bem daquele jeito. E o pior, tudo que a senhora disse não sai da minha cabeça. Aí a irmã disse: eu não me lembro de ter falado, eu me lembro que estava falando línguas estranhas com você. Ela disse: você disse, eu sou Jesus. Foi eu que morri na cruz por você. Não foi aquele seu ídolo lá da sua terra. Quem deu a vida por você foi eu. E você precisa entregar a sua vida a mim. Aquele ídolo que você serve não lhe salva. Quem lhe salva sou eu. Aí quando ela explicou, entendeu, ela aceitou Jesus como Salvador. Foi isso que aconteceu no livro nesse dia. Os apóstolos pregavam, eles estavam falando. Quem era russo, entendia russo. Eles podiam até estar falando normal mesmo. Quem era francês estava ouvindo em francês. Quem era alemão estava ouvindo em alemão. Cada um estava ouvindo na sua própria. Aí é que está o milagre, irmãos, da presença do Espírito Santo. Esse é que é o milagre da presença do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. É para isso. E isso pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, desde que esteja dentro do plano e do propósito de Deus. Os dons não são brincadeira, são coisa séria. Dons espirituais. E outra, o dom não é da pessoa. O dom é do Espírito. Amém? Quando a gente for estudar essa parte aí, a gente vai ver porque é do Espírito. Dizendo uns outros, pois quem são eles? Galileus. Todos esses homens que estão falando perguntaram. Adianta, eu estou encerrando já. Cada um ouvia na sua própria língua nativa, os 120. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua? Somos nascidos, partos e medos, veja só. Já 2 idiomas aí, né? Elamitas, 3. Mesopotâmicos, 4. Judeus, 5. Capadócios, 6. Asiáticos, 7. Asiático aqui pode ser francês, mandarim, mandarim, japonês ou indiano. Asiático. Frígia. Já perdi as contas. Quantos idiomas tem aqui? 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Egípcio, 11. Líbio, 12. Sirenense, da ilha de Cirene, 13. Aqui, latim, Roma,
latim, prosélitos cretenses, árabes. E nós temos ouvido na nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Pedro pregou para essa multidão e houve 3.000 decisões. Lembre-se, Pedro não era poliglota. O único poliglota da Bíblia é Paulo. Paulo falava vários idiomas, mas o único poliglota é Paulo. E Jesus. Jesus também era. Jesus falava grego e era hebraico. Mas veja só. Aí eles é tão bêbado, tão embriagado. Por quê? Porque eles falavam e eles ouviam, cada um na sua própria língua. E nesse dia aí houve quantas decisões? 3.000 decisões. Já pensou? O poder do Espírito Santo, né? Quando ele se revela e se manifesta. Vamos lá. Porém, a igreja abafou, né? Por isso que hoje em dia existem movimentos pentecostais renovados, porque durante um período, até a reforma, de um certo período, a igreja abafou essa ação do Espírito Santo. Mas não por muito tempo, né? A palavra de Deus é eterna. Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não passarão. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpre. Amém, irmãos? Ele prometeu enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo veio. Jeremias disse: viste bem sobre minha palavra para cumprir. E assim a palavra que sai da minha boca, essa vai cumprir. Está aqui em Isaías 55:12. Então Deus, ele cumpre com o que diz. Amém? Acreditem, tudo o que está na Bíblia aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E uma coisa eu tenho observado, tem muito jovem na internet, eu tenho observado, principalmente cheio do Espírito Santo, evangelizando dentro de ônibus, na rua. Tem uma irmã, uma jovem, que ela sai com um carrinho de jeito, vocês já viram já? Puxando caixa de som e pregando o evangelho medial. Quem já viu? Eu já coloquei no grupo da igreja. E ela sai cantando e pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ela é uma jovem. O que está acontecendo, aí haverá uma efusão do Espírito Santo, com certeza vai acontecer. Vamos lá, para terminar, está terminando já. Primórdios do movimento pentecostal. Isso aqui a gente vai falar, começar hoje, depois que conclui. O movimento pentecostal começou mais ou menos no ano 1900 com um pregador metodista influenciado pelo movimento de santidade de Charles Fox Farman, entre 1873 e 1929. Criou o Instituto Bíblico na cidade de Topeka, estado do Kansas, na região central dos Estados Unidos. Foi neste ano que surgiu um movimento conhecido como pentecostal. O que é o movimento? Quem realmente começou foi o William Joseph, no estado da Louisiana, no dia 2 de maio de 1870, em Los Angeles. 28 de setembro de 1922. O filho dele, Philip Simon, ex-escravos, foi um pastor dos Estados Unidos, reconhecido como o principal iniciador do movimento religioso denominado pentecostalismo. Por que colocaram o nome pentecostal? Porque quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, foi exatamente no final da festa de Pentecostes. Aí atribuíram, é só uma associação do advento do Espírito Santo com a data comemorativa. Ser cheio do Espírito Santo não é ser pentecostal. Ser cheio do Espírito Santo é ser servo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pentecostal, agora como o pastor Arival estava dizendo um dia desse. Aquela história de Lilliput, na história das duas cidades. Arival estava dizendo, isso foi lá na catedral, lá do Rio de Janeiro, ele dizendo, a gente fica aí, os tradicionais, eu não sou pentecostais. Os pentecostais dizem,
todos somos pentecostais. Por quê? Porque a igreja foi inaugurada na festa de Pentecostes. Então, todas as igrejas, todas as denominações, seja ela tradicional ou renovada ou não, é pentecostal. Porque vem depois do Pentecostes. A igreja de Cristo foi inaugurada na festa de Pentecostes. Então, perguntar se é pentecostal, sou. Não tem problema. Eu vim daquele tempo, eu sou daquele tempo. Então, não tem nada a ver. É justamente o que eu estou dizendo, irmão. Tem muita gente fazendo confusão com leseira, sem necessidade. O movimento iniciou, né, nos Estados Unidos, tendo esses Charles Fox e Williams e outros aí, liderado o avivamento na cidade de Topeka, no Kansas, em 1901, nos Estados Unidos. Adianta aí. Pronto, terminou aí. A gente não vai falar nada sobre a Rua Azusa, porque aí já é outra história, outro fato. Mas, terça-feira, a gente vai falar sobre a divindade, porque o Espírito Santo é Deus. E ele habita em nós. Lembre-se, Deus habita em você. É sério, viu? O estudo de terça-feira é muito profundo. Preste atenção. Aquele que criou o céu, a terra e o mar, criou desde a menor partícula do átomo. Qual é a menor partícula do átomo aí, jovens? O átomo está dividido em quantas coisas? Prótons e nêutrons e elétrons, não é isso? Então, a menor partícula é o quê? O nêutron ou o elétron? É o nêutron, ou o nêutron e o elétron são a menor partícula do átomo. O átomo é a menor partícula, mas Deus criou a menorzinha de todas. Por isso que, quando o homem fez o acelerador e criou um átomo, levou anos para o homem criar um átomo, chamado átomo de bóson. Então, Deus, ele criou a menor partícula da matéria. Esse Deus que trouxe à existência tudo que existe no universo. Ele habita em você, na pessoa divina do Espírito Santo. Será que nós vamos estar agora plantando bananeira? Sabia? Você imaginou a grandeza disso? Não estão olhando para a minha cara como está sem noção. Quando eu penso nisso, irmãos, eu choro feito menino. Eu estou sozinho. A soberania do universo que fez existir os anjos, as estrelas, o sol, tudo isso que você vê e você toca, ele habita em você. A mente dele está em você. Se você não está aproveitando, é porque lhe falta juízo. Se você não está sabendo usar, é porque você está bobo. Mas terça-feira a gente vai aprender sobre essa habitação do crente. A deidade do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo no crente. São esses dois pontos fundamentais. A sua divindade e a sua habitação no crente. Para depois a gente chegar nos outros temas. Amém, irmãos?